Fala galera do Squash Talks, Diego Gobi por aqui e hoje vocês vão passar o dia comigo, chega aí. Vocês chegaram aqui na minha casa, ou pelo menos aonde eu tô ficando no Brasil agora, lugar que eu sempre morei a vida inteira, moro com a minha mãe aqui, vou convidar vocês pra dar uma olhadinha aqui que vocês querem ver, curiosidades e enfim, o que o Diego Gobi guarda e enfim, quarto da minha mãe, sejam bem-vindos. Aqui é o famoso quarto do Sabino, para quem não sabe foi a pessoa que me introduziu ao squash e hoje virou um pouco, vou falar, depósito assim das minhas coisas, até se vocês forem ver tem muito mais coisas minhas do que do Sabino, muito troféu, muita recordação de torneio. Tem coisas bem bacanas aqui que eu tenho certeza que vão ficar marcadas na minha história, assim. Esse foi um quarto que, até engraçado, assim, eu que reformei, eu que fiz minhas coisas e tal, então ele ficou bem a minha cara. Hoje ele tá um tanto não organizado, bem bagunçado, porque como eu vim de Barcelona e trouxe muita coisa, eu ainda tô deixando a minha mala mais ou menos preparada, assim, então... eu tenho a mala jogada aqui que vai voltar para Barcelona, então já tô deixando todas as coisas que eu vou levar também para viagem. Teve coisas que eu tive que comprar aqui para rechear o meu guarda-roupa lá em Barcelona. No meu quarto eu acabo deixando as coisas mais importantes assim para mim, então tem muita recordaçãozinha de tipo, vou para algum país e eu trago de volta, e dessa última vez eu acabei indo para a Índia e acabei trazendo uma recordaçãozinha, então sempre acabo trazendo alguma coisa de um país diferente e acabo deixando os troféus até mais recentes e de maior importância. Em PSA que eu ganhei lá no Galego, acho que o mais recente acaba sendo o brasileiro que teve no Paineiras, campeão sul-americano, que, mano, ele é robusto, vou falar. Mas enfim, a rotina precisa seguir, né? E eu vou tentar fazer um café da manhã, convido até o Squash Talks para ele vir no café da manhã comigo, tá com fome? Então é isso, vamos com tudo. Deixei meio que esquematizado assim, então o café da manhã não sai muito da dieta, a nutricionista fica bem no meu pé, pra falar a verdade, e eu tô seguindo bem a risca, então acho que é outra coisa que eu acabei focando bastante esse ano e tá indo super bem. Então cafezinho, já vou terminar o cafezinho, vou preparar ovos, tem pão também e um creme de ricota, então não vai fugir disso. Levo banana pro treino também. E no mais é isso, agora deixa eu preparar o meu café da manhã aqui. Agora vem uma parte que assim, eu acho que eu razoavelmente mando bem na cozinha, assim. Puta, acho que eu falei meio errado, mas enfim. O que eu quero dizer é que eu não mando bem na cozinha, mas eu sobrevivo, essa é a real. Então, mano, eu vou fazer um ovinho aqui, depois o Squash Talks vai falar pra mim se foi aprovado ou não. Mas não tem muito segredo, azeitinho, sal, chimichurri, então essa acaba sendo a diferença mesmo, e é isso. A gente até falou da rivalidade entre você e o Gui num vídeo, vocês iam jogar, como na quadra vocês conseguem ser tão competidores e fora da quadra terem que treinar junto o tempo inteiro, fala aí. O Squash Talks gosta de uma polêmica, mas falando, da relação com o Gui, cara, primeiro eu acho que é de total respeito, assim, acho que os dois quando terminarem de jogar, eu pelo menos, cara, o que vai ficar é muito respeito, assim, um cara que sempre estendeu a mão pra me ajudar também e eu vice-versa. É óbvio que na quadra, os dois querem ganhar muito, assim, e, vão encontrar maneiras de ganhar, sabe? Já tivemos dentro da quadra episódios bem duros, assim, vou te falar que o Gui já me deixou algumas noites sem dormir, maluco, velho. E no final das contas, assim, eu acho que cada vez mais, eu vou te falar que isso foi se fortalecendo, assim, acho que da amizade mesmo, assim, acho que cada vez mais a gente tá mais próximo, cada vez mais a gente troca mais experiência, mas acho que isso também se deve pela idade, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, sabe? E aí a gente sabe que o que acontece na quadra meio que fica na quadra, é muito louco, assim, porque se cria uma certa tensão, assim, quando a gente vai jogar, pelo menos eu sinto isso, sabe? Os dois querem ganhar muito, a galera já fica, não, vai ser duro, vai ser não sei o que, vai ser 3-2 e vai acontecer isso, mas acho que o episódio pior nosso foi o dia que a gente ficou cara a cara, né, em Brasília. O Squash Talks estava lá, óbvio. Você parou na briga do lado de fora. Cara, esse dia, eu fui reclamar com o Gui, né, porque
eu já tinha me bloqueado numa ida, numa volta. Falei, cara, esse cara vai me machucar. Aí terminou o ponto, eu apontei o dedo na cara dele, pum, foi o estopim. Não sei o que eu fiz direito, além de apontar o dedo, e veio pra cima de mim. Eu falei, mano, eu não vou recuar. E eu tava aqui, ó, olhando pra cima, assim, ó. E vou te falar que isso, a sorte que meu irmão entrou em quadra, assim, pra separar. Mas, mano, eu não ia recuar, você entendeu? Óbvio que eu ia tomar um pau, mas eu não ia recuar, não. E esse episódio foi tenso, assim, porque até quando acabou o jogo, a adrenalina foi tanta. Tipo, é óbvio que você reage, assim, mas a adrenalina foi tanta. Eu não tenho cãibra, assim, cara, muito difícil, assim. Mas esse dia eu tive meio que cãibra generalizada, assim, no corpo. Assim, eu fui tentar, lá na capital, me meter na banheira de gelo. Aí o corpo tensionava, só que quando o corpo tensionava já me dava cãibra no corpo inteiro, assim, eu não conseguia me segurar. Então, foi muita adrenalina, assim. Eu não sei como é que ele ficou o dia seguinte, mas eu fiquei zoado. Tipo, fica aquele... Foi até engraçado que a gente fez bike, um do lado do outro, assim, que acabou o jogo, mas tipo assim, 0 toques, entendeu? Isso aqui o Squash Talks vai mostrar ou não? Tem que mostrar a realidade, né? Você, desculpa, seu nome? Bem-vindos ao Clube Atlético Ipiranga, muito bem-vindos, Squash Talks. Esse é o clima, entendeu? Bom dia, galera! Bom dia! Né? Beleza? Volta aqui, câmera. Ô, já que a gente tá... O Gui tá de microfone, eu vou... Espera aí, para essa p de música aí, c... O Luiz tava entrando um pouco no assunto, que era a disputa Clube Atlético Ipiranga e Delta Squash. E vocês, que são protagonistas dessa rivalidade, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, o que vocês não Eu acham acho que o disso. Delta não tem chance contra o Clube Atlético Ipiranga na batalha do Squash. Não, pode ser que agora, vocês estão numa fase muito boa. Olha quem tá lá, olha quem tá lá, olha quem tá lá. Você vai jogar também? Não, 20 vezes. Depois que eu arrisquei a minha vida por causa da rivalidade de Ipiranga e Delta, falando pro seu irmão, vamos lá fora pra falar essa ideia. O que acontecer dentro da quadra é lucro. Mas eu concordo com o Gui, tá? Se trombar de front, é madeirada. É madeira neles! É madeirada. Estamos em minoria aqui, então eu não vou ficar quieto. Não, eu acho que a rivalidade ela começou a crescer a partir daí. A partir do dedo na cara, a partir do tipo dos jogos. Mas você também, Murilo, o fato de você estar presente no circuito, você também era outro cara daqui. Não, E aí, nego? Mas eu, obviamente, mais pra baixo de vocês, tá? Você vem na Exato. moral aqui, tá? Só que, quando o Pedro machuca, certo? A grande maioria das finais dos torneios eram vocês dois, pô. Entendeu? A grande maioria não, mano. Acho que chegou a ser vários torneios seguidos quando o Pedro tá machucado. Não, mesmo quando o Pedro não machucou. Tipo, no Rio, o Pedro jogou esse torneio do Rio. Não, que a gente fez o Pedro final. Também, o Pedro também jogando, vocês fizeram, mas o Pedro também, né, sempre tá ali disputando. Sim, com vocês, lógico. então. Mas principalmente quando ele machuca assim, só tinha vocês dois, mano. De realmente mais forte no Então, circuito. mas engraçado que eu não acho que é só o fato de eu e o Gui estarmos jogando toda vez, e a gente também, mas é o fato do tipo, pô, eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é muito parecido no nosso trabalho, tipo, é muito mais low profile, ninguém vai ficar na rede social, mano, bancando, ou do tipo assim, trabalho com o juvenil, é muito mais bairrista, então, tipo, a galera cria um senso de comunidade muito grande, tipo, daqui, porra, só o fato do Murilão já chegar é Ipiranga, tá ligado? Tipo, e o Delta também tem o grupo do Confraria lá que, pô, a galera é muito unida. Então, era jogo nosso,
Era de um lado vamos pegar, o outro vai Diego e... Entendeu? Também não falando só do Pro, mas tipo, nas categorias também. Delta também tava sempre chegando firme, com gente no final, ganhando campeonato, Ipiranga também, então... Verdade. Tipo, é isso, a rivalidade ela meio que vai crescendo aí. Quem tá ganhando mais, quem tem mais troféu, tá ligado? Tipo, então isso é da hora, mano, é rivalidade saudável, tá ligado? Vocês viram que a resenha come solta aqui no Ipiranga mesmo. Então, mano, a gente até trocou uma resenha assim que, por mais que a gente possa parecer diferente assim, tem muita coisa que a gente é igual, assim. Tipo, o senso de comunidade, a galera mó junta. E, enfim, o Gui, vocês sabem, pela resenha também, o respeito que eu tenho e cada vez mais a gente tá mais próximo, assim. E a gente tem compartilhado mesmo dos treinos, quando eu tô aqui no Brasil, da minha rotina. E hoje vai ser um dia que a gente vai mais jogar do que fazer os drills, assim. Então a gente até acabou chamando mais pessoas para que a gente conseguisse manter mais ativo mesmo. Então um jogo pela manhã e espero que vocês curtam aí o play aqui no Ipiranga. Bom, fim de treino com o Gui, a gente mais uma vez fez parte da nossa rotina, da nossa semana aqui. Enfim, muito feliz quando a gente consegue se juntar assim, porque eu sou chato com a minha rotina, às vezes eu quero treinar com o treinador, quero ficar no Delta, aí quando eu acho que dá pra gente fazer um treino, eu faço questão de ligar pro Gui, ele também me manda mensagem, aí a gente vai tentando se encaixar dentro da nossa rotina, mas eu vou perguntar pra ele o que ele acha, qual que é a opinião dele em relação à nossa parceria. Eu acho que cada vez mais a gente tá mais próximo, trocando mais experiência, acho que a gente vai ficando mais velho e as coisas vão melhorando, mas é isso, monstro, eu queria que você desse a sua palavra. A gente tá num nível de jogo, assim, que é muito bom quando a gente tá junto, porque no Brasil não tem muita gente que também consegue acompanhar o ritmo, consegue ficar na quadra o tempo que a gente aguenta ficar, etc. Então é bom quando você tá aqui pra gente fazer esse tipo de treinamento e também pegar play, né, entrar na quadra, jogar. Acho que isso é super importante também pra gente pegar um ritmo e também tá nesse nível ali que ele é um nível parecido. Então, pô, valorizo demais e é o que você falou, assim, acho que a nossa parceria só cresce, estamos no mesmo time da Squash Store, estamos na seleção junto, viajando junto, jogando torneio junto, então é uma parceria muito boa e valorizo isso demais. Agora eu tô na câmera, eu só quero dizer que eu tive o prazer hoje de fazer alguém correr. Não importa que você ganhou 3 pontos, foram 3 pontos? Pra mim não me importa. Eu tô muito feliz e agradeço por você ter me dado esta oportunidade. Quem tá feliz sou eu, porque teve nego que tomou pneu e eu te enfiei 3 pontos. Aqui não, né? É verdade, eu vou entrevistar o cara do pneu já. Você tem que me respeitar, entendeu? Principalmente aqui em casa. Assaltei um pouco a câmera do Squash Talks para falar dessa cena que rolou aqui no Clube Ipiranga. Dentro do mundo do Squash, assim, tem um clube que eu realmente falei aqui nas 24 horas o quanto eu respeitava esse clube, mas isso se deve realmente ao trabalho que eles fazem e o carinha que tá ali, ó, Murilo, faz isso muito bem e realmente faz com que essa comunidade sempre cresça, sempre esteja aprendendo e treinando e tudo mais. E, cara, um dos projetos do clube aqui é trazer escolas de fora, e essa é uma escola pública que tem aqui no Ipiranga, que tá vindo aqui visitar o clube. Então, mano, muito louco que olha o número de crianças agora podendo conhecer o squash, e acho que é esse tipo de iniciativa que acho que o nosso esporte precisa mais, tá ligado?
Fim de treino agora pela manhã, na verdade foi um treino muito mais solto, vamos falar assim. Acabei jogando com o Gui, uma vez que sexta-feira a gente já está embarcando para o Sul-Americano. Então chegamos aqui, fizemos o nosso play e a gente viu que a casa até estava cheia aqui do Ipiranga, então não foi só a gente que acabou comparecendo hoje. Mas mesmo assim entrei na quadra somente eu e o Gui, a gente começou a fazer o nosso play e depois em seguida a gente começou abrindo um pouco mais para a gente ter a opção de jogar com um pouco mais de pessoas, com um pouco mais de estilos diferentes. Teve um momento da resenha também, então isso ficou bem gostoso também o clima aqui no Ipiranga. E é isso, agora dá continuidade no meu dia, vou aproveitar para tomar um banho por aqui mesmo, já pegar o carro, voltar para a Zona Norte. Ainda passo lá no Delta assim para conferir um pouco do treino. Ficou um pouco mais tarde, então não vou acabar comparecendo no treino, mas é a hora do almoço, descanso um pouco e aí a gente volta com a parte física e depois um pouco mais de bate-bola e um joguinho depois no final do dia. Mas é isso, chega mais comigo. O que você falaria assim para os juvenis que estão escalando as classes também? É comum às vezes ter pressa, né? De querer jogar a primeira classe. Como é que você vê isso? Putz, eu acho que primeiro assim, acho que todo juvenil tem que, passar muito tempo em quadra. Acho que isso traz muita diferença para todos eles. Assim, não basta só ir lá fazer a sua aula, e eu acho que o squash também tem que não ser um sacrifício, tem que ser sempre diversão. Então, aquele moleque que passa muito tempo no clube, na academia, é porque ele tá, se divertindo antes de mais nada. Ele gosta de estar naquele ambiente, ele gosta de jogar, e quanto mais tempo ele se permitir estar em quadra para se conhecer dos golpes, tipo, brincar na quadra, tipo, eu acho que essa época, para mim, foi um momento que eu pude, tipo, me conhecer mesmo, de tipo, aonde eu vou fazer o meu holding, aonde eu vou fazer o meu 2 tempos, por que eu bato essa bola e tal. Então é um momento que, tem que aproveitar e criar essa habilidade dentro de quadra. Eu acho que isso é muito bom. Em relação a, você se cobrar, você querer sempre chegar no mais alto, eu acho que tudo é processo. Criança ou jovem vai ser muito difícil entender isso, sabe? Que perder faz parte, é aprendizado. Óbvio que a gente vai voltar para casa chorando, e quantas vezes já não voltei para casa chorando. Mas tá tudo certo, velho. Vai lá e se diverte, assim, não tem muito segredo. Vai lá e se diverte. E o Hang é sempre sendo nutricionista? Cara, é óbvio que a minha nutricionista, eu acho ela muito flexível, assim, me dá muita opção. E, já são mais de 10 anos fazendo isso aqui, então eu sei mais ou menos o que eu posso e o que eu não posso comer. Mas eu acho que eu me comporto muito bem, assim, dia de semana. A minha nutricionista fica um tanto no meu pé porque ela acha que eu como pouco. Mas eu não sou acostumado de comer muito, assim, a não ser que você me leve num rodízio de sushi. Aí, aí a coisa vai ficar séria. Você cozinha normalmente pro almoço, come fora? Em Barcelona eu cozinho. Mas é engraçado que eu faço, tem dias da semana que eu cozinho. Então, domingo e quinta-feira. Porque eu sei mais ou menos a quantidade exata que eu tenho durante a semana. E aí eu faço, cara, em escala industrial, sabe? Vou lá, faço, o tapoeira é gigantesco e aí eu vou lá, só chego em casa e acabo esquentando a comida. Porque eu já não gosto de cozinhar. E vocês viram de manhã que eu fiz o ovinho chique, mas tá longe de ser, terapia, vou lá, faço as paradas. Então eu prefiro, cara, chegar em casa, comer o mais rápido possível e simplesmente descansar pra próxima sessão. Comida favorita? Sushi. Não tem erro, velho. Ostra? Não era ostra? Não. Mas sushi em geral, mano, é algo que me quebra, não tem jeito. Jogador do circuito favorito? Atual? Você meio saudosista, assim, que acho que é um cara que é mais antigo, que eu vi por mais vezes. Eu não vou ficar do lado dos atuais, não, mas eu acho que o Shorbag. Atual ainda, pô. Mas vamos dizer, ele não tá no prime dele, entendeu? E aí eu poderia escolher alguém do prime. Machilo. Maior vitória da carreira? Eu vou colocar vencer o Sul-Americano. Mas já venceu o Richard? Pouca gente sabe. Eu tenho fomo, mano. Não consigo. Vocês atrapalharam o bate-bola, cara. Eu tenho fomo. Não consigo ficar escrito. Era 24 horas por dia, Bob?
Ainda são 24 Eu horas. tenho que, e esse é o eu dia tenho que, mais- eu tenho que mostrar a vocês que vocês são parte do meu dia. Chega. E eu que vou editar. Bem? Já acabou o Natural One já? De volta à casinha? Mano, de volta pra casa depois do almocinho que foi um 0x0 play duro. Nada mais justo do que eu deixar essa comida baixar um pouco pra depois eu voltar pra quadra, porque senão não tem corpo que aguente. Mas eu queria saber se o meu café foi aprovado. Ô, o cafezinho de manhã tava bom. Tá bom. Expectativas altas pro cafezinho pós-almoço. Não tem nada de segredo não, água e café. Mas eu tenho bastante esse ritual em Barcelona, assim, sabe? De vai lá, treina, volta pra casa. Normalmente eu volto pra casa e almoço. E aí eu dou uma leve descansada. Eu acho que o treino até de Barcelona acaba sendo muito mais intenso do que o que eu tenho aqui. Só que esse eu também entendo que o consumo de energia acaba sendo maior. E eu tento também igualar um pouco na carga. Então beleza, fomos lá, não lembro exatamente quanto tempo a gente jogou assim, mas vamos dizer que deu uma hora e meia. Aí beleza, já fomos até lá, voltamos, almoçamos. Aí agora eu vou fazer uma parte física e quero ver se eu jogo mais ainda. Se eu estivesse em Barcelona eu só faria 2 sessões apenas, sabe? Então não seria uma carga tão grande, mas com certeza a intensidade consome pra caramba, assim. Então chego em casa em Barcelona, cara, só quero deitar, de verdade. E cara, uma dúvida muito comum da galera, você é o único brasileiro 100% atleta profissional. Então, na teoria você não treina 8 horas no dia. Você treina, vamos supor, 3, 4 horas ativamente. O que você faz no resto do dia, por exemplo? Agora você vai dormir pós-almoço ou não? Eu não tenho o costume de dormir assim por livre e espontânea vontade, assim, não é algo que eu gosto, porque depois eu acordo, eu fico um pouco com dor de cabeça, o corpo fica mole, assim, então eu prefiro me manter ativo e simplesmente seguir minha rotina. Mas eu também trabalho as minhas 8 horas, assim, então, pô, pra quem me conhece sabe que me chamam um pouco, não gosto desse nome, mas falam que eu sou um pouco influencer, assim, do esporte. Então eu preciso entregar esse tipo de conteúdo, então no caminho para treinar eu tava trocando ideia com o cara que faz a edição dos vídeos, porque eu tinha que entregar os vídeos, tenho que também fazer a parte de gravar os stories, o que eu vou passar de conteúdo para você, falo com a minha assessora, então a gente tem programado as minhas postagens, então assim, eu falo que eu tenho as minhas 8 horas diárias de trampo, uma vez que eu acordo mais cedo, eu tenho que fazer o meu café regrado, eu preciso chegar mais tempo antes no trabalho para fazer minha mobilidade, o meu aquecimento, eu treino, termino o treino, a gente faz de novo a mobilidade, faz um alongamento, vai almoçar, então até agora eu também não parei, assim, tipo, até o meu almoço, se você for ver, ele conta um pouco como o meu trampo, assim, porque eu tenho que seguir a dieta, não é que, pô, sair do trabalho, você fala assim pro brother da empresa, fala, pô, vamos comer aquele dog ali do lado. Não, eu preciso continuar seguindo. E beleza, eu acho que e aí é até engraçado que o café cada vez mais tem sido uma válvula de escape, assim, porque esse é o momento que eu falo assim, eu não vou pensar em nada, só vou tomar meu cafezinho de boa e depois eu vou seguir a minha rotina. Mas hoje é um dia que eu vou precisar trabalhar. Então, tipo assim, vou tomar o café aqui, eu vou ter que abrir o computador, vou ter que postar algumas coisas, tenho que ver alguns torneios que eu vou jogar, então isso também faz parte da minha rotina. Aí eu conto como se eu tivesse essas 8 horas, tá ligado? Teve uma coisa legal que você falou, que você tem um time por trás de você, né? É muito comum de achar que, pô, você é o Diego, entra lá na quadra, dá na bola e vai embora, mas você não, você, pô, tem um designer, tem uma assessora. Cara, como é que funciona suas fontes de renda, assim? Você ganha dinheiro por jogar squat, você ganha dinheiro por fazer post no Instagram, da onde o Diego Gobi ganha dinheiro? Cara, o Diego Gobi ganha dinheiro a partir do momento que ele decidiu seguir jogando squash e para isso eu precisava ser meu próprio empresário, assim. Então eu fui atrás com meu diploma de vida, porque eu não sou formado na faculdade, assim. Então eu fui me arriscando, fui buscando conhecimento, assim, eu falei, cara, de que modo eu posso ter dinheiro para continuar jogando? Eu falei, pô, eu posso tentar dar uma visibilidade, eu tenho um nome forte, eu posso continuar treinando, dando o meu máximo. Então eu resolvi fazer apresentações
para patrocínio, então visibilidade dentro da camiseta. O fato de eu estar usando o Unsquashable hoje é um desses motivos. Quando a gente começou o vídeo, eu até estava com todos os meus patrocinadores, que é essa visibilidade que eu preciso dar para eles. Então eu sincronizei a imagem, o peso que eu tenho dentro da comunidade do Squash, a visibilidade que eu posso dar para todos esses patrocinadores e fazer essa linkagem de me tornar um jogador melhor, de buscar patrocínios, dar visibilidade em uniforme e Instagram para eles. Então o fato de eu ter que botar a cara no Instagram, para a maioria, quando eu falo, fala galera, que todo mundo me enche o saco, é porque é meu trabalho, assim, eu preciso botar a cara. Eu gostaria de me esconder um pouco mais, eu vou ser bem sincero, assim, porque gostaria de pensar menos nessa parte fora de quadra e pensar mais somente quadra, mas graças a Deus eu fui aumentando o meu investimento, o investimento que faziam em mim, fui aumentando a minha estrutura e hoje eu conto com uma equipe, ainda que seja muita ajuda, eu tenho uma equipe. Então eu tenho a minha psicóloga que está comigo há mais de... Cara, vão ser pelo menos aí 8 anos aí, que ela tá comigo, e pra você ter ideia, ela me cobra um preço que eu tenho certeza que nenhuma psicóloga faria isso, sabe? É um preço muito barato. Eu tenho a minha nutricionista que começou a me ajudar, que também joga squash. Eu tenho uma assessora que eu pago pra ela todo mês. Às vezes eu preciso falar pra ela, não vou ter que pagar esse mês, deixa eu pagar no próximo e tal, mas a cara do meu Instagram eu acho que ela é muito legal, assim. Eu já sou um pouco sistemático, mas a gente mostra o torneio que o Diego tá jogando com uma arte legal, daqui a pouco eu tenho uns bons vídeos, eu faço questão de montar bons vídeos para mostrar para vocês coisas legais. Então tem uma equipe aí, uma assessora, uma psicóloga, a nutricionista, então essas pessoas acabam me acompanhando. E fora isso, cara, eu sou bem abençoado, vou falar essa palavra, que, cara, eu ainda volto pro Brasil, eu ainda tenho um lugar onde eu posso todos os dias treinar, eu tenho um treinador que possa trocar ideia comigo e a gente fala sobre squash até hoje, apesar de que ele tá mais resolvendo as coisas dele agora e os negócios dele, então a gente se afastou um pouco, mas ainda assim a relação é muito próxima, então o Glaucio é essa pessoa e é isso, então eu tenho a sorte de poder voltar ainda pro Brasil e ter uma estrutura ainda tão boa assim, sabe? E se você for ver o Delta, vou puxar o saco agora, que é o único lugar no Brasil que continua todas as manhãs com um belo treino profissional. É assim que Dieguinho tenta ganhar dinheiro. Só pra resumir pra galera, então hoje você diria que você tem 3 grandes fontes de renda: patrocínios, um clube que você representa e premiação de torneio. E recentemente, graças a essa mudança do squash nacional, a CBS começou a receber dinheiro do Comitê Olímpico e aí dentro dos projetos da CBS inclui um projeto com o Diego, assim como eu acredito que tenham com outros atletas em relação a treinamento, em relação à ajuda de custo, mas em relação à minha parte a CBS começou a me ajudar. Poxa, imagina você chegar aos quase 30 anos aí, depois de mais de 10 anos como profissional, pela primeira vez eu vou receber uma ajuda do comitê ou da confederação, porque até então era muito pontual e era somente viagem, assim, não era um apoio financeiro, e dessa vez eu tenho. Então outra coisa que me faz respirar, e eu conto até a história para vocês que eu fui para Barcelona com a vaquinha, que foi outro produto que eu acabei criando, e cara, quando você tá na realidade é muito mais difícil de enfrentar, e chegou no segundo mês, cara, eu já tava com a corda no pescoço, falei, cara, como é que eu vou pagar tudo isso aqui, porque começou muito custo. E eu cheguei até a dar umas aulas lá em Barcelona, pedi pro Vitor abrir esse espaço para mim, porque senão não ia dar mesmo. Imagina, tô ganhando em real ainda, só que agora eu tô pagando 7 vezes mais, né? Tô pagando em euro. E aí, graças a Deus veio essa ajuda da CBS para me dar um respiro. Que isso, hein? Parece até que sou sério, né? Comeu pouco no almoço, né? Preciso comer, né? Continuar comendo, pô. Mas pré-treino precisa dar uma segurada, assim, me dar energia pelo menos pra continuar treinando, e eu sei que vai ter a parte física e depois eu vou colocar o menino Squash Talks pra correr um pouco. Então,
pra manter mais 2 sessões é importante que eu continue comendo pra ter energia, senão me baixa muito, eu não consigo desempenhar. Então, eu acho que esse é o mais importante. E tem os suplementos também que eu acabo usando, a creatina sempre faz parte da rotina, mas o BCA também, então tudo isso me ajuda a tentar performar, assim. Foram quantas bananas agora? 2. Depois de 1 quilo de almoço? Não, 1 quilo não, aí se for... Dieguinho. Não, 1 quilo não. Mais uns 500, 600. Não, 600 não foi. Eu não sou bom nessa parte, não. Bom, então é treino físico, seguido de quadra. Sigo de 4. Você sabe o que estão falando por aí, né? Ixi, não. Que o Squash Talks vai pipocar no físico. Não fiquei sabendo dessa, eu achei que era tipo 24 horas realista com o Dieguinho. Não, 24 horas com o Diego, não é como o Diego. Pô, eu gostaria muito que ele estivesse junto, assim. Mas vamos ver, se ele quiser, tô dentro. Queria que você falasse como que é jogar com torcida, você que joga o circuito é muito solitário muitas vezes. Como que é com torcida? Ajuda ou atrapalha no final do dia? Mano, ajuda muito, tá louco? Eu, como forma de preparação para os jogos, eu agradecia muito, assim, por falar, caraca, velho, tipo, toda essa galera tá aqui pra te ver, assim, sabe? Toda essa galera tá aqui pra te apoiar. E teve momentos até do jogo contra o Juanjo, que foi o jogo que foi 3-2. Acho que quem prestou realmente atenção via que eu apontava lá pra fora e falava, tipo, ó, isso aqui pode te dar um boost de energia, assim, entendeu? Isso aqui, essa galera tá aqui pra te apoiar, então é pra cair no chão de cãibra, mas você vai fazer por eles. E aí até é engraçado que na hora que eu saí, assim, eu sentia a necessidade de falar isso pra eles também. De externar que, tipo, eu acho que eu posso não ser o melhor jogador do mundo, mas pô, eu sei o quanto eu trabalho, me dedico, enfim, tento passar tudo pra comunidade brasileira, tento não ser egoísta de forma nenhuma. De que no final, cara, eu vou parar, o esporte vai continuar, eu quero deixar tudo aquilo que eu conquistei pro esporte de novo, para as próximas gerações. Eu sei o quanto eu sofri para chegar até os 29 anos e ter uma ajuda do comitê agora só, e que vão ter outras gerações que já vão ter essa oportunidade, que eles aproveitem isso. Porque eu acho que também a minha postura, o meu profissionalismo também faz com que eles possam ser beneficiados também. E aí eu falei, pô, eu sei da minha posição, sou um grande representante do squash brasileiro e que eles podem ter certeza, eu posso não ser o melhor, mas eu sou um dos que mais trabalho por isso, um dos que mais me dou. E vocês estão vendo aí nas 24 horas que meu dia, de fato, ele é squash, assim. Squash e dirigir. Squash e dirigir, A quando gente tá tô em São bastante no Paulo é carro dirigir. Ou o metrô, quando tô em Barcelona. Já fiquei umas 3 horas no carro hoje. E aí é isso. Então, pensando em squash a maioria do tempo e tentando retornar para todo mundo que me apoia e patrocina. Lar do Cilar? Posso falar que é o quintal da minha casa, porque é um dos lugares que eu mais fico quando eu venho aqui. Pior que eu não conheço ninguém, ó. Ó a flecha dos Andes. E essa é a minha relação com todo mundo aqui do Delta. É o fato da gente estar todo mundo no mesmo nível, né, Will? E aí, beleza? Mas o lugar que eu venho desde os meus 14, 13 anos. E o legal é que a gente tem uma relação aqui muito boa. Que a gente se xinga muito. Só não vou mostrar o dedo no meio pro Matheus agora porque tem uma criança no lado dele. Lógico que vai. Não tem como perder pro Náutico. Não tem como, esquece. São Paulo é muito grande pra isso. Nem imagino, mano, nunca imaginei isso acontecendo. Eu nunca vi o São Paulo. E aquele cara? Eu faço a piada agora? É o cara que eu mando calar a boca. Não. Com esse cara aqui que vocês querem falar? Que eu só conheço há quanto tempo, tio? 15. Só 15 anos então, que ele me aguenta e que com muito orgulho é meu treinador e o cara que realmente me fez assim. Só fiz, né? Porque agora tá mais que feito. Mais que feito. Mas o papo vai ser à noite. Mas o papo vai ser à noite. Tá bom, eu falo com vocês a hora que vocês quiserem, meu coraçãozinho.
Só pouco tempo de academia mesmo. E agora partiu o treino. Agora que eu consegui meu tênis, que eu acabei deixando aqui no Delta. E esse é loucaço, hein? Esse vende no Brasil? Vocês sabem onde conseguir, né? Fazendo a propaganda da Squash Store, que é a revendedora, vou falar assim, é exclusiva da Unsquashable, marca internacional de squash, muito tradicional, e que esse tênis novo tem feito parte da minha rotina, então é um tênis que eu tenho gostado pra caramba. É vídeo? Salve, salve, galera. É 24 horas com o Diego Gobi hoje. Legal, né? Boa, já tá há quantas horas? Desde 7 da manhã. É verdade, é cedo em casa. Cafezinho, treino, trabalhando de tarde. Agora vai ser a nada. E é que estamos aqui na MC, uma academia que tem bem próxima da minha casa, assim. Quadrinha de squash. Um quadrinha de squash. E, cara, ela é basicamente a metade do caminho entre o Delta e a minha casa, sei lá. Então eu tô no meio. E aí, tipo, do meio pra direita é o Delta, do meio pra esquerda é a MC. Então, assim, é bem próximo da minha casa. O mais legal é que eu consigo combinar os meus treinos físicos com a parte do squash. Não vou ter uma galera tão boa pra treinar, igual eu acabo tendo no Delta, mas o Delta são 2 quadras, então eu sei que essa hora, mais ou menos das 6 horas, é um momento que tem muita aula, tem muita coisa rolando. E aí, tipo, pra mim, eu preciso de mais um treino, eu preciso bater bola sozinho, eu preciso, às vezes, encaixar com mais um treino. E hoje eu tive a sorte de ter o Luiz aqui para treinar aqui comigo. Então eu vou fazer a minha parte física, não sei se ele vai me acompanhar dessa vez, pode fazer assim com o dedo. E depois em seguida eu faço a minha parte de quadra e o Luiz vai entrar comigo de novo. Então esse é a parte, metade para o final do meu dia. Dieguinho, você está preparado para as polêmicas que vão surgir durante o seu treinamento? Com certeza. Foi o que eu mais me preparei, até sabendo que... Não vai fugir? Não vou fugir, até sabendo que era o Squash Talks que gravaria esse vídeo, então eu sabia que eles iam pegar pesado, entendeu? Qual é que é do veneno aí? É um BCA, só que eu não tenho um funil aqui aí. Vamos mostrar a realidade. Que isso, mano? Eu achei que você ia meter na boca e virar. É um pré-intra-treino assim que me dá uma moral e a nutricionista recomenda. Você sente necessidade ou diferença quando você toma esse pré? Eu acho que faz muito parte da minha rotina, assim, aí, putz, eu não consigo ver tanta diferença na hora. Mas quando eu deixo de consumir, aí sim, sabe? Tipo, na hora vai indo, a meia parte do meu dia eu não consigo sentir essa diferença. Pra preparar pro jogo, que às vezes o volume não é tão grande de treino, essas coisas, aí eu consigo ver diferença, sabe? Porque aí eu deixo um pouco de treinar, não tô tão fadigado, e aí eu vejo essa diferença na hora. Eu falei pra vocês que eu tenho meio que a planilha da Beth, assim, ela acaba fazendo os treinos, e aí eu acabo incluindo dentro da minha rotina, e esse é um treino que eu já tenho no meu celular, tudo pronto, né? Fica parado, é que eu não vou conseguir. Não sei se eu posso mostrar muito, mas vai ter uma galera que vai... Tem que ter mestrado pra entender o treino. E aí estão os desenhos, eu já sei como é que funciona o treino, então agora é hora de botar pra quebrar aqui na academia. A Beth gosta muito dos exercícios sempre em blocos, né? Mais de um exercício. Então eles acabam sendo combinados e eu não tenho muito descanso entre os exercícios, então é uma sequência e eu acho que isso que é o mais legal, que é muito parecido ao que a gente tem no squash. Então, mano, fiz a sequência, diferentes estímulos, aproveitando diferentes músculos, tem um intervalo de 15, 30 segundos no máximo e recomeça de novo. Diego, acho que não tem problema em falar que hoje você tem o melhor físico do Brasil, acho, né? Dentro das atletas do Brasil. Mas como você vê o seu nível físico no mundo? Cara, eu acho que eu tenho muito a melhorar ainda, de verdade, assim. Acho que tem uma parte minha bem humilde aí da coisa. Mas, mano, pega os maiores exemplos que a gente tem. A Sal, Paul Cole. Acho que são caras que aguentam um volume muito maior do que o meu. Aguentam ainda explodir muito mais do que eu. São muito mais rápidos
Então acho que tem um gap aí que pode crescer junto com o meu jogo também. É um dos seus focos hoje, melhorar seu físico? Ah, com certeza, criar mais volume de jogo, evitar os erros. Então isso me coloca ainda mais dentro de quadra e acho que esse é o ponto. Primeira série feita. Agora tem um pouquinho mais peito, posterior e salto. E salto é engraçado que é um treino que eu gosto muito, velho. Tipo, eu não sei porque a sensação que eu tenho depois que eu faço saltos, me sinto forte assim, dentro da quadra. É bizarro, não? E rapaziada, se tá gostando do vídeo, deixa o like, segue Squash Talks. Porque o Dieguinho tá fazendo força e eu estou aqui, mano, o dia inteiro com ele, velho. Cara, o que você tem a dizer do canguru ali? Essa série é chata, né? Quantos quilos você tá em cada braço ali? Acho que são 10. Tá maluco. Mas, de novo, tem que explodir o máximo. O canguru é o mais difícil da série? O outro, ele é meio adaptado, assim. Porque, como tem muito espaço aqui, o certo seria eu absorver e só seguir com uma perna só. Mas como eu não tenho esse espaço, eu tenho que fazer um ou outro. Então cansar um pouquinho mais. Mas o canguru é o mais difícil. Tem alguma parada que você pensa, assim, nos treinos? Porque a maioria das vezes você faz sozinho, né, esse treino. Como é que é pra você, essa vontade, às vezes, de não levar o corpo ao extremo, de estar cansado? Como é que você lida com isso? Acho que não... Cara, não tem muita conversa comigo, não. Eu sei que precisa se fazer, então esse é o primeiro ponto. Não fujo do treino. E uma vez que eu começo a... Vai o maluco sentir prazer naquilo que eu tô fazendo, porque eu sei o quanto isso vai me retribuir, quanto isso vai ser bom pro meu futuro desempenho. Então é algo que eu agradeço e vou lá e faço. É óbvio que ninguém acorda com a mesma vontade todos os dias, e eu também tenho preguiça, também quero ficar em casa, mas eu sempre lembro o motivo que eu tô fazendo tudo isso. Então isso é o que me faz realmente levantar assim na parada. E cada vez mais eu acho que Barcelona eu consigo me reviver muito disso. Porque às vezes a gente também tá na mesma isso, o jogador tá fazendo, tipo, tá você fazendo o seu 100% toda vez? Então, se eu não sair assim, não tem motivo pra eu estar fazendo, entendeu? Eu vou estar só fazendo o protocolo. A gente falou das 8 horas que eu trabalho, eu tô sendo aquele cara que tá indo, fazendo o que tem que fazer, deu o horário dele, ele tá pegando e indo embora. Mas cadê aquele cara que tá fazendo a mais e muito bem feito? Então, eu tô cada vez mais com esse sentimento. Eu acho que dá pra ver no meu jogo, dá pra ver na minha postura, que eu acho que mudou mais ainda. Então, sei lá, eu acho que os últimos 2 jogos, tirando do Francesco, mostraram o quanto eu tava sério, o quanto eu tava lutando, o quanto eu me permiti sofrer, me permiti ficar em quadra, não errar e ficar. Então, é uma postura que é muito adotada lá em Barcelona e tô bem feliz de estar fazendo isso. Eu tenho mais 3 tiros, não são bem curtos, são 30 por 30. Eu faço 3 vezes só. Na esteira? Então, deveria ser na esteira, mas a esteira aqui, não sei o que acontece, eu boto na velocidade máxima, na hora que eu piso na esteira, ela para, ela não funciona, então eu vou fazer na bike mesmo. E no Cooperzinho lá na pista? Ah, pode ser, é uma boa ideia, vamos lá. Vamos de pista. De verdade, eu tô achando que ela vai parar, mas vamos ver.
E ele segue indo. Já estamos em 17. Agora sim. Treino feito. Hora do squashinho? Play. Só preciso trocar a camiseta. Não, esse cara é fora da curva. Esse treino dele, ele é um cara fora do normal. É treino pra 4 pessoas num só. É 4 em 1. E no squashinho, já pegou ele? Não, já tentei brincar uma vez. Você já bateu no irmão dele? Já bati em tudo que é lugar. O irmão dele já briguei bastante, inclusive com o Sabino. Mas esse aqui é fora da curva. Esse menino é fora do normal. É a hora da polêmica? É a hora da polêmica, falei que não ia fugir. E aqui tô eu, até troquei a camiseta pra isso. Você comentou sobre a questão do treino e tudo mais, e que o pessoal viu contra o Guimelo, viu contra o Juanjo e não contra o Francisco. Cara, cronologicamente, torneio do Pinheiros, primeiro jogo contra o Guimelo. Cara, foi um jogo que com certeza eu esperava algo bem duro. E foi engraçado porque a gente, assim como teve a rotina de hoje, a gente treinou por várias vezes. E todos os treinos que a gente fez eu perdi todas. Eu sabia mais ou menos do jeito que eu tinha que jogar. Não sei se o Gui estava contente com o squash que ele apresentou, mas eu achei que eu fui com um plano muito correto e aprendendo a sofrer. Então, sabia que não ia errar. Meus erros vieram por serem forçados do que qualquer outra coisa. Então, soube sofrer e a gente fez um primeiro game de 18 minutos. Então, quero mais isso. E aí acho que o resultado foi exatamente pela forma sólida como eu joguei. E mesmo assim foi um jogo longo, foi um jogo de 3-0 que acho que quase 50 minutos, sei lá eu. Segundo jogo, Juanjo, você se pôs numa roubada, saiu de um 0-2, fala aí. Não, não acho que eu me pus numa roubada, mas às vezes o jogo foge um pouco do controle e ele faz a gente entrar numas roubadas, assim. Então se você for ver, cara, o primeiro game eu tava liderando e não foi por erro meu, assim, foi a casa do jogo. Tipo, teve um stroke, ele achou 3 ou 4 bolas, tipo, a cruzada ficou, ele sacou, a bola morreu. Então, tipo, como é que eu vou realmente me culpar disso? E acontece, o jogo tá aí pra isso. Aí o segundo game eu achei que eu fui melhor, tava na vantagem, deixei ele buscar. E mesmo assim eu tava fazendo o moleque trabalhar muito. Eu tava fazendo um jogo de volume e tal. E depois no terceiro game vocês viram o que aconteceu com ele. Então, por mais que eu sofri os 2 primeiros, era correto o que eu tava fazendo. O jogo caiu pra mim depois, por muito trabalho que eu fiz duro. Mas, pô, eu poderia ter pedido pra ele não cagar essas bolas e não ter feito sofrer tanto, entendeu? Mas é um jogador muito tricky, né? É um jogador que, mano, tipo, muito habilidoso, pode te fazer sofrer muito rápido, assim, com bolas muito boas. Então, foi isso que aconteceu. Não esperava isso dentro da cronologia do torneio, aí eu fui cair na partida do Francisco. Cara, o que aconteceu? Mano, primeiro vamos falar a verdade, o cara que é campeão do torneio, não tem o que falar, tá jogando um squash brilhante, assim. O que aconteceu foi o fato de, cara, ele jogou 2 jogos que ele não precisou sofrer mais de 30 minutos em cada um deles. Então ele chegou muito fresco. Eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não tinha aptidão física de tipo assim, vou manter na base e vou ser competitivo tanto quanto ele. Ele estava mais rápido que eu, estava mais forte do que eu, comecei a ficar mais atrás dele, então ele me fazia girar de um lado para o outro. E um corpo cansado, uma mente que veio trabalhando de muito tempo, eu não estava apto a sofrer mais uma vez, porque fisicamente eu não sei se eu ia aguentar. Então, qual que era a saída? O que eu poderia fazer com ele? Só que aí as coisas passam muito rápido também na quadra, sabe? Até eu entender o que estava acontecendo, eu perdi o primeiro game. O segundo game eu ainda, tipo, tentei brigar, mas de uma forma diferente. Eu tentei realmente levar o jogo um pouco mais pra frente, arriscar um pouco mais, tentar uma saída. Também não foi positivo, só que vamos pro terceiro game. No terceiro game eu falei, cara, eu vou tirar totalmente esse peso, vou jogar essa bola lá em cima, porque era a única forma no momento de eu igualar a minha movimentação com a dele.
porque até então eu tava ficando atrás dele e no toque eu sabia que ele ia demorar para atacar, ele não tem um ataque rápido aqui em cima. E quantas bolas, principalmente no backhand dele, que seria a direita, ele acabou falhando aqui de cima, então eu sabia que poderia ser uma maneira. Tipo, se eu levantasse o lob cruzado na direita, ele não ia conseguir me atacar. Mas ainda assim, poxa, ele estava muito fresco, conseguiu aguentar. No terceiro game eu abri a vantagem, acho que de 9-7, então, ou 9-8, então eu tive essa vantagem de poder fechar o terceiro game. Como ele reagiria numa torcida contra, vendo que o Diego tá voltando, acabou de ganhar um 3-2, então tem algumas nuances do jogo que a galera às vezes não vê assim. Tipo, a galera acha que eu tirei o peso porque eu queria tirar. A galera achou que eu errei dessa vez porque eu queria errar. Não, porque eu realmente estava tentando encontrar saídas, não estava apto a sofrer como eu sofri nos outros jogos, mas ainda assim, poxa, ficou aquele gosto muito triste pra mim, assim, porque eu sei o quanto eu me preparei pra vir até o clube que eu represento, pra na frente, você me perguntou da torcida, o quanto é gostoso de jogar com isso. Então eu sabia o quanto eu me preparei, eu sabia o quanto eu estava focado para voltar para esse torneio. Cara, esse é um dos poucos motivos que eu voltei pro Brasil, assim, entendeu? Que eu não falo nem voltei, que eu vim ao Brasil para jogar. É o Sul-Americano e o torneio do Pinheiros. Então, pô, eu vim aqui para representar cada um, eu vim aqui para lutar pelo título. Só que ficou esse gosto bem chato na boca. Todo mundo fala que o Diego poderia até melhorar psicologicamente, que o Diego poderia melhorar essa questão dos erros, mas, pô, é só nessas 24 horas que vocês têm a oportunidade de ver o quanto eu penso sobre squash, o quanto eu tento melhorar como jogador, o quanto eu tento realmente melhorar as minhas armas e trabalhar dentro das minhas deficiências, o quanto eu trabalho com a minha psicóloga de melhorar minhas coisas. E é muito fácil falar de fora, né? Tipo, pô, eu vou no estádio de futebol e critico os jogadores que trabalham lá o dia inteiro, mas somos humanos e estamos passivos a erro. E acontece até um pouco na questão de, tipo, eu tento trabalhar em cima dos meus erros, eu tento melhorar isso. Então, eu acredito que Barcelona foi um lugar escolhido a dedo, assim, porque você vê a característica dos jogadores da Espanha, os jogadores da própria academia, eles são muito diferentes de mim. Então eu falei, cara, eu vou escolher um lugar que vai me trazer aquilo que eu mais preciso, que era um jogo com mais solidez, um jogo de mais volume. Pô, você pega, tem um jogador lá na Espanha que chama Ivan. Cara, eu sou muito fã do moleque, assim, muito forte fisicamente, tecnicamente não acho que é o melhor, mas joga na intensidade, joga no volume, não erra e fica. Então eu tento trabalhar em cima disso. Só que o erro, ele tá aí pra todo mundo, né? Pode entrar na quadra e errar. E como às vezes eu posso não ter tido a confiança dentro da minha base de poder jogar, e isso foi uma conclusão que eu tive com o Vitor, tipo, o cara vai começando a me consumir, me deixando mais para trás, que foi o que o Francesco fez, e eu fico um pouco sem saída. Eu acredito que eu sou muito bom tecnicamente, então o que eu faço? Vou resolver na mão, vou tentar ir para frente, vou tentar mexer essa bola, e aí é onde os erros acabam aparecendo, porque não é a real tomada de decisão, não é a boa tomada de decisão. A gente está numa posição ruim e está muito ruim de atacar dessa posição. Então os erros aparecem. Então entendo o porquê disso. Mentalmente as pessoas acham que é muito fácil resolver isso dentro da quadra, mas é só criando cada vez mais protocolos, como é que a gente vai fazer, autofala, visualização. Estou trabalhando muito em cima disso para me tornar cada vez um melhor jogador. E no torneio do Pinheiros eu fiz muito isso. Então vocês viram os 2 primeiros jogos e, pô, quantos elogios eu não recebi dos caras falando assim, pô, o Diego é um jogador totalmente diferente, o Diego, cara, tá muito mais volume, não erra. Então, pô, eu ainda acho que eu tô pra aprender, tô pra melhorar e tenho feito isso. E Pula, agora sem clubismo, qual lobby é melhor, o seu ou o dele? O meu. Rei do lobby. Valeu. Obrigado. Fala a verdade, meu irmão. Falei. Qual o plano do treino? Cara, a gente vai tentar mover a bola um pouco. De manhã a gente acabou fazendo muito mais solto, né? Que foi um jogo realmente. E agora eu quero ainda continuar mexendo a bola, mas de forma mais sólida, com que a gente ainda tenha algumas tomadas de decisão. Mas, cara, vai ser espero que seja um treino de volume. Então, o que mais vai frisar esse volume, o que mais vai trazer esse volume é realmente a gente tem cabeça de, tipo, vai atacar, mas ataca com palma, vai manter a bola no jogo, vai mover o adversário. Então vai ser mais baseado nisso. Assaltei mesmo a câmera do Squash Talks. Pô, sou blogueiro, velho. Os caras vão me fazer treinar. Você tá preocupado? Mano, treinei forte de manhã. Fritamos os caras do Ipiranga de manhã. Eu vou concordar nisso. Fritamos os caras do Ipiranga de manhã. E agora o meu corpo já não tá 0 bala, né?
Eu ouvi falar que vai ser um treino de muito volume, me dá uma certa preocupação. Entendi. Mas eu ouvi os caras aqui falarem que, mano, paralela coladinha você tem dificuldade. E contabilizando, essa é mais uma do dia. Dó da máquina de lavar em casa. A gente segue o treino agora e vamos jogar um só fundo. A gente começa fazendo só fundo e sempre por tempo. Então fazemos só fundo, daqui a pouco a gente vai colocando um boost, vai colocando um drop e aí a gente termina fazendo o jogo de fundo com essas bolas. Então a gente vai colocar depois no final os alvos e aí a gente termina a nossa sessão aqui. Não tem nem o que falar. Fim do dia. Acho que valeu pelo menos esse último treino aí, né? Ainda bem que a gente não filmou. Deu mais ou menos uns 20 minutos essa série. Mas é engraçado que se você for ver, tem muito bloco que a gente treina que eu quero que seja o mais parecido ao jogo possível. Não te dei tanto descanso, a gente tentou fazer exercícios mais largos e cada bloco que a gente fez deu quase 20 minutos. Então, porra, se você for jogar um bom game de 20 minutos intenso, pensando naquilo que você vai fazer, eu acho que essa é a melhor forma de treinar. Então, é isso. Agora é a hora de arrumar as coisas. Dia basicamente feito, mas para quem falou das 8 horas diárias de trabalho, Paulinho, mas para quem falou das 8 horas de trabalho, ainda resta jantar bem, que é outra coisa que eu preciso seguir a dieta e manter o corpo lá em cima de nutriente. E é isso. Luizinho done? Feito? Tô morto. Então é isso. Os comentários de Luizinho. Mas tirando a brincadeira, foi muito bom de treino. Agora tomar um belo banho e tenho certeza que o cochilo hoje, a dormida hoje vai ser top. Moleque, pra encerrar a noite, os dois estão com muita fome. Não é algo que eu faço, mas é um lugar que eu venho no fim de semana sim. E aí, levando em consideração como é que os caras falam, tem uma frase que é querer caçar e o fato de caçar, tem uma parada assim. Enfim, os dois estão com muita fome, precisam de um lugar pra comer e aí a gente até tava brincando, mano, onde a gente vai jantar e tal, e aqui estamos. Então, seguindo a dieta, antes que a Nutri fale alguma coisa, vamos ficar no peixinho, num belo purê. E é isso, aproveitar ao máximo. O pão, moleque, já manda 5. Enfim, vamos terminar a noite, até porque começamos às 7. O Luiz até saiu mais cedo da casa dele ainda, mas começamos bem cedo e, cara, são 9 horas aqui já. É isso que você vai pedir, Luiz? Olha lá, olha o brabo. Saiu. Não Opa, esse. Não esse. Mas... enfim, belo peixinho e um purê agora vão cair muito bem. Tá bom, valeu. Play, 0-0, outro 0-0 play, né? Cara, esse foi um dia normal na tua vida, 3 treinos. Eu tô morto. Não tenho a menor condição de viver assim. Esse, assim, quando eu tô em São Paulo, eu acho que esse é um dia normal, assim. Teve momentos que eu até tentava consumir, tentar fazer mais um outro treino. Então, sei lá, a gente fez com o Gui de manhã, eu tentava englobar e conectar mais um treino físico de manhã, que seja tipo um pilates, dar mais valor à minha parte de mobilidade, enfim, encaixar algum desses para depois eu treinar. E aí depois de tarde era isso mesmo, então a sessão física e mais uma de quadra, e aí eu tentaria encaixar com mais alguém, tentaria
Putz, teve segunda-feiras que eu tentava com a Luísa ou com o Matheus, a gente mesmo tentava, ou eu tentava jogar com uma outra pessoa, ir até Santo André, treinar com o Juanzinho. Então esse é um dia na vida do Dieguinho normal. Em Barcelona as coisas mudam e estou bem feliz por estar por lá, por estar treinando, evoluindo no squash. E é isso, acho que está na hora de encerrar. E é isso, então acho que esse é realmente um dia na vida do Dieguinho, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, curtam, sigam o canal, sigam o Instagram do Squash Talks, no Instagram, deem valor a esse tipo de conteúdo que a gente tenta trazer para vocês e tenta fomentar ainda mais a comunidade brasileira de squash. É algo que nós batalhamos todos os dias e espero que a gente também tenha retorno de vocês. E é isso, então muito obrigado para todo mundo. É a hora que, ó, agora a gente come de novo e agora a gente come de novo e é isso. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Squash Talks. Valeu.